Entrou e saiu. Voltamos a trazer polêmica aí. O Anderson tá saindo da... A Zoe Gabi passou pro negócio da foto? Não, terminou sexto. Eu achei que ela tava no esporte interativo. Sexto não, porque ela não tem ordem. Ela não foi escolhida. Pô, eu vi a foto lá de geral Foram na beca. três. Não, mas ela fez o do Esporte Interativo e fez da Fox, não é? Esporte interativo não, cara. Tá falando da Fox. O que você tirar de esporte interativo? Já foi. Ó, já tá no ar. Ah, tá, porque o Esporte Vamos lá? Interativo também. Tá. Não saia daí! Radioativo está no ar! E como é que tá o áudio aí? Tabela Carioca no ar aqui pela Radioativo. Hoje, excepcionalmente, no horário diferente do comum. Geralmente entramos no ar às 7, hoje às 5h40. Vamos falar bastante da convocação, é claro, não tem como fugir. O Tite soltou hoje a lista dos 23 jogadores, com algumas polêmicas e muito consenso também. A Argentina também soltou a lista hoje, o Egito soltou a lista ontem, a Alemanha soltará sua lista amanhã, então o clima de Copa do Mundo já é real, já pode ser vivido. Tivemos a notícia também do Guerreiro, que foi suspenso por mais 8 meses, perdendo assim a Copa do Mundo. Grave de falta para o Peru. E, evidentemente, a gente vai comentar sobre os desdobramentos que isso pode ter para o Flamengo. Já falando do Flamengo, falaremos do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi derrotado ontem pela Chapecoense. Falaremos do Vasco, que perdeu para o Vitória em São Januário, agravando um pouco mais a crise. O time estava bem no Brasileirão, não tinha perdido ainda, mas sofreu com o seu primeiro revés ontem. Falaremos do Clássico Vovô hoje no Engenhão. O Botafogo joga contra o Fluminense às 8, terceiro jogo do Botafogo, numa segunda-feira. Eu tenho comigo hoje o Anderson Rosa. O Anderson em sua primeira mesa do ano. Quanto tempo, meu amigo? Quanto tempo? Desde Muito 2017. Pessoal, conseguiu chegar hoje, então a gente tá pra completar, né? Exatamente, não seja modesto. Você fez por merecer. Assim como eu, cavou a sua volta. Boa noite, Anderson. Boa noite, Léo. Tudo bem? Bem, você não tá indo pro Vasco, né? Fica triste. Verdade. Você não tem nada com isso, que você é imparcial, né? Não, tô parcial. Evidentemente. E aqui, ao meu lado, quase atrás, Ih, rapaz. um cão de guarda, o lindíssimo Vinícius Lima. É uma honra estar aqui com você. Lembrar que atrás de você eu me sinto um Jäger. Exatamente. Que isso, não, mano. Esse é o Tabela Isso Carioca. são horas, são horas. 7 horas. Enfim, até me desconcentrei aqui, mas enfim. Vamos falar Você é um cara muito brasileira. inteligente por isso. De nada, não tenta consertar a merda que tu falou. Vamos lá para os 23 convocados. No gol, nenhuma surpresa. Alisson da Roma, Ederson do Manchester City e Cássio do Sport Clube Corinthians Paulista. Nas laterais, Marcelo e Felipe Luiz, ambos de Madrid, um do Real Madrid, o outro do Atlético de Madrid, Danilo do Manchester City e Fagner do Corinthians. Para compor a zaga, temos o Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Miranda da Internazionale, Thiago Silva do Paris e o Jeromel do Grêmio. No meio-campo temos o Fernandinho do Manchester City, Casemiro do Real Madrid, Paulinho do Barcelona, Fred do Shakhtar, Renato Augusto do Bendim, William do Chelsea, Coutinho do Barcelona. E para o ataque teremos Neymar, será? Enfim, do Paris Saint-Germain, Douglas Costa, que levantou o troféu esse final de semana, jogador da Juventus, Gabriel Jesus, do Manchester City, Firmino, do Liverpool e Tyson, do Shakhtar. Meu Deus. Essa foi a lista do Tite. Vamos lá, Anderson. O que você gostou e o que você não gostou desses 23 jogadores? William, eu só tiraria o Tyson e colocaria o Luan, um jogador que tem jogado muito, um dos principais jogadores dessa engrenagem do Grêmio. Melhor jogador do Brasil? Com Jogando certeza. no Brasil? Com certeza. A Libertadores que o Luan fez foi muito boa.
E é aquele negócio, uma coisa que eu fico triste é o seguinte, a gente incentiva, muitas vezes a gente incentiva que o atleta fique no Brasil para que ele possa ter maturidade, para ele possa ganhar títulos com o time que foi formado aqui no Brasil. Se o Luan tivesse saído, com certeza ele estava nessa lista da seleção. O Tyson não é um atleta titular no Shakhtar. Se você vê os números do Tyson nessa temporada, não foram bons. Diferente do Fred. Muita gente vai questionar o Fred, mas ele vem sendo titular no Shakhtar, boas apresentações, disputou uma boa Champions League. Preterido pelos times de Manchester. Foi é até provável que vá a Sim, Manchester. ele foi. O Manchester foi eliminado. O Shakhtar foi eliminado pela Roma, mas deu trabalho no primeiro jogo. O Fred fez um golaço de falta no goleiro Alisson. É preterido, sim, pelo Guardiola e pelo Mourinho. Então, o Guardiola e o Mourinho conhecem de futebol. Não dá pra gente questionar isso. Então, seria essa a principal discussão. Outra discussão que eu venho tendo é sobre Renato Augusto. Renato Augusto, no começo, quando precisava encaixar o time, ele conseguiu apresentar um bom futebol. Só que ele caiu demais. Ele não é nem mais titular da seleção brasileira. Então, era um atleta para você se livrar. Criticamos muito o Dunga por ter levado jogadores que ele fechou aquele elenco. A igrejinha, né? A igrejinha do Dunga, mas não criticam o Tite. Eu criticaria por essas duas colocações. Mas o resto, eu acho que são boas opções. O Cássio, eu questionei durante o tempo, mas vamos ser sinceros. O Cássio vem ganhando títulos há muito tempo. O Cássio não falha. Então é injusto a gente questionar que ele seja bizarro não levar o Cássio. Então, para mim, é uma boa seleção. Vinícius, o Anderson falou sobre a blindagem que o Tite tem por parte da torcida, que é até natural, mas por parte da mídia. Por que ele não é criticado? Até quando erra? Acredito que é porque ele tem boa relação. Como você havia falado aqui em off, ele é um cara, realmente, ele é muito político. Então, ele gosta de fazer média agradar a todos. Com todo mundo. Exatamente. Fala bem, fala bonito, dá boas entrevistas para a imprensa. Eu acredito que ele levou Tyson por questão de afinidade. Inclusive, não só o Tyson. Acho que ele levou Tyson, Fagner, Cássio, todos por questão de Renato Augusto, todos por uma questão de afinidade, por já ter trabalhado com ele. Quando ele foi questionado pelo Tyson, que ele deu a justificativa dele, uma das coisas que ele falou eu optei por causa da experiência e alegou alguma preferência tática pelo Tyson. E quando ele falou sobre a experiência, falou, porque ele já ganhou uma Copa Sul-Americana comigo. Então, isso já diz muita coisa a respeito da escolha pelo Tyson. Perdão, eu só queria saber do Diegues, você no lugar do Tite, o que você pesaria mais na hora de convocar? A manutenção do grupo, da confiança dos jogadores em você, ou você convocaria os que estão vivendo os melhores momentos? O melhor momento, no caso. Na minha opinião, a seleção é o momento. Então a gente tem que convocar quem está no melhor momento. Até porque é uma competição, sei lá, de um mês. Entende? E foi só para completar o que o Vinícius estava falando, o Tite tem essa blindagem porque está ganhando. Quando começar a perder, eu tenho certeza que vai começar a falar mal de um, de outro que ele convocou. Então é porque tá tudo bonito. Quando começar a perder... Com o Diegues nessa parte. Eu concordo com o Diegues nessa parte, porque se ele perder a Copa do Mundo e faltar uma peça, por exemplo, num jogo decisivo, que poderia ser um jogador diferente, porque a gente esquece, mas naquela seleção olímpica, o Luan entrou muito bem também. Era uma seleção com grandes nomes, mas o Luan entrou bem. É um jogador que qualquer momento pode ir lá e mandar o jogo. Eu só queria a principal crítica sobre o Luan... a discussão para mandar um grande abraço pro Gabriel Menezes. Eu não sei quem ele é, mas ele falou Galvão Bueno de barba. Isso para mim é um elogio enorme. Se comparado ao Galvão Bueno, ele pergunta se a lista do Tite foi bem pensada, bem elaborada. Assim, a gente discutiu aqui a manutenção do grupo, a confiança nele, e são poucos nomes contestáveis. São poucos. Isso a Nesse gente tem que dar caso, mérito. Então, a lista foi bem pensada. Então a gente tem que começar a discutir as funções. Por exemplo, para o lateral esquerdo, ele tem um Marcelo que é ofensivo e um Felipe Luiz, que é um bom jogador defensivamente. Então ele pode precisar preencher mais aquele lado esquerdo e botar o Felipe Luiz em algum momento do jogo. O Fagner e o Danilo é um jogador que consegue fazer uma articulação melhor. Ele consegue também fazer um volante ali. Então ele tem um time que acaba sendo... O cara consegue atuar em várias posições. Isso é bom. Mas tem essas críticas que a gente pode deixar. Eu acho que são poucas. O trabalho do Tite é bom. Algumas coisas eu critico. Eu acho que a entrevista dele ele enrola demais, mas alguma coisa. Mas no trabalho no campo é bom. O Brasil vai chegar na Copa como um das favoritos, não principal, como muitos dizem. Eu acho que Espanha e Alemanha
estão ali ou no mesmo nível até à frente do Brasil, mas é uma seleção que pode trazer a Copa do Mundo. Agora que o problema que o Brasil pode ter, por exemplo, o Neymar. O Neymar ficou machucado bastante tempo. Pode acabar não tendo o ritmo necessário para uma Copa do Mundo, ou algum problema ou outro, mas é uma boa seleção. Uma seleção que vai chegar para brigar pelo título mundial. Eu acho que é aquilo. Se o Brasil não ganhar a Copa do Mundo, vão falar, por que não levou o Luan? Por que não levou o Arthur? Por que não levou o Mas eu acho que depende das circunstâncias. Igual com o Dunga em relação a Neymar e Ganso, o Dunga perdeu. Eu acho que o que o Anderson está falando, eu concordo com ele. Vai depender muito de como for a derrota. Depende Se chegar muito. no momento que ele precisar usar o Tyson Isso. e o Tyson não corresponder, Isso. as críticas têm que surgir, serão justas. Se a gente lembrar em 2010, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil fez um belo primeiro tempo contra a Holanda, bom futebol, Dominou poderia o ter ampliado. O Robinho perdeu uma chance que poderia ter ampliado o jogo. Fez 1-0 na Holanda e no segundo tempo começou a zaga bater cabeça, o Júlio César errar, o Felipe Melo perdeu a cabeça. E o que acontecia? O Kaká pegava a bola e arrancava. A Holanda se protegeu bem e a bola sempre ia para a linha de fundo. Foi isso que aconteceu. Aí quem estava em boa fase naquela época era o Ganso, que era um jogador que poderia meter uma bola em profundidade, fazer um lance diferente, e o Neymar, que era um jogador habilidoso já desde aquela época. Foi isso que muita gente reclamou do Ganso. E ele levou grafite, né? Pra Copa. Em vez do Adriano. Muita pessoa fala, Adriano, tal. Isso. Levou grafite. Porque o Adriano tinha sido campeão pelo Flamengo em 2009. Isso, tinha o Adriano também. Antes de passar o assunto, só vou dar aqui os 35 convocados da seleção argentina. Os nomes que alguns estavam esperando ver e estão na lista. O Dybala, Paulo Dybala, e o Mauro Icardi. Informação. É bem provável que o Icardi não vá à Copa do Mundo e o Dybala sim. É bem provável que isso aconteça. E no gol, ele convocou o melhor goleiro argentino no momento, que é o Armani, o único titular entre os que foram testados. O Caballero é reserva no Chelsea e o Romero reservaço lá no Manchester United. Então, Armani deve ser o titular na posição, está agarrando muito no River Plate e voltou à Argentina justamente para chamar a atenção. Fez sucesso lá no Atlético Nacional de Medellín e agora jogando muito bem pelo River Plate. Outro nome, Bilha, a ver se ele se recuperará de lesão. Ele sofreu uma lesão grave jogando pelo Milan e vai precisar de um pouco mais de tempo. Eu acho que a convocação do Bilha vai ficar em cima do laço mesmo. Alguns absurdos. Funes Mori é um. Mascherano não levaria. Mascherano para mim já Final foi. de carreira diferente, né? Na O jogo China, contra já. o Equador mostra muito bem isso. A Argentina toma um gol com 14 segundos, com um erro grave dele. Mas eu acho o Mascherano válido pela experiência do Mascherano. Mas aí, se a gente ficar se prendendo na experiência, a gente vai se prender o fator Dunga, né? Exatamente. De novo, Na hora que a gente precisar usar critica. e o cara não corresponder tecnicamente, aí é o problema. Só falar os atacantes aqui, a gente fala muito da seleção argentina, da boa geração. O ataque é genial. Tem Dybala, tem o Diego Perotti, Lionel Messi, Agüero, Higuaín, Lautaro Martínez e Mauro Icardi. Daí para descartar só o Perotti. Verdade. E o Icardi que será descartado, né? Sinceramente, a Será Argentina descartado. tem um meio campo muito xoxo, na minha opinião. Muito fraco. Como você montaria esse meio de campo? Você está olhando aqui. Tem o Centurião que jogou no São Paulo, por exemplo. Tem o Messa. Tem o Pizarro. Tem o Enzo Pérez, Banega, Lo Celso, De Maria. Paredes, Batalha, Di Maria, o Pavon e o Pablo Pérez. Como você montaria esse meio campo da Argentina? Sem pensar muito, que o programa hoje tem que ser rápido. De Maria, Pérez também. Assim, o Enzo Pérez, no caso. Também usaria o Lanzini, talvez. Eu não tenho. Lanzini fez uma boa temporada. Então, Meu meio campo seria... A minha Argentina tem o Messi como o armador da seleção. Eu colocaria Ever, Banega e Biglia para fechar, né? Caso o Biglia se recupere, seria isso. Se o Biglia não funcionar, seria o Paredes. Aí seria Biglia, Ever Banega, Messi e Di Maria. Acabou. Sinceramente, eu não consigo imaginar uma seleção argentina sem Lo Celso. Os rivais aqui, os colegas da rádio provocando um pouco aqui, acontece. Enfim, sigamos. O professor Osório também soltou lista hoje. Eu não vou ler, mas tem Rafa Marques que pode ir para sua 5ª Copa do Mundo. Rafael Marques, veteraníssimo e um dos zagueiros mais técnicos que eu já vi na minha vida. Enfim, mais alguma coisa para arrematar, senhores?
Sobre os favoritos, né, eu colocaria o Brasil no primeiro pote, com a Alemanha. E. Qual seleção que eu falei? Lista da Alemanha amanhã. Espanha, Brasil, Alemanha e Espanha. Num segundo nível, podendo ser campeão também, França e Argentina. E no resto, não briga pra ser campeão. Não, o mesmo, nenhum pensamento. Eu só fiquei meio cabreiro assim na escalação do Tite, na lista do Tite, que ele escolheu 2 laterais, 2 voltando de lesão, que é o Felipe Luiz e o Fagner. É um pouco arriscado isso. A lesão do Fagner não foi séria. E o Felipe Foi uma Luiz, fratura. eu acho que o Felipe Luiz já perdeu a última Copa. O Felipe Então Luiz fica já tá muito recuperado, nisso, tá? né? Tá 100%. recuperado, tá Sim, foi uma recuperado. fratura, né? Tá E recuperado. voltou agora a jogar. Não, mas já é a terceira partida dele. Vai jogar Tá a indo final bem, tá semana indo que bem. vem. A final com o Atlético Paranaense. Não preocupa, não preocupa. Você qual é o seu pote, por favor? Brasil, Alemanha e Espanha. Pote 1. O Cleverson Berg que está conosco ali, dá um oi pra câmera, Cleverson. E aí, rapaziada? Exatamente, beleza. Seu pote, por favor. Acho que fica Pote 1. Não pense, vale. Brasil, Alemanha e França. E o pote 2? Podendo correr por fora. Bélgica, pode Acho que os surpreender. belgicanos surpreenderão. Sim, eu acho que sim. Espanha. Você acha que a Espanha tá no pote 2? Depois de meter 6 na Argentina, você acha que a Espanha tá no pote 2? Sim, acredito que sim. Não, mas o 2 também. Mas Mas, não provoca, porque a gente não tem tempo pra provocar. Não é por conta que ela deu. A gente também não pode avaliar um jogo só como se ela fosse a favorita. Eu te Agora, amo. Você vai agora a gente ama. jugular. Acho que seria Espanha, Bélgica. Argentina não boto nem a Argentina no pote 2. E você, Vinícius? Eu boto a Inglaterra, isso, eu boto a Inglaterra. O cara botou a Espanha no pote 2 da Inglaterra. Né? Não, eu colocaria no pote 1 Brasil, Espanha, Alemanha. Pote 2 França, Inglaterra. E a Bélgica, a gente sempre fala que Bélgica pode ser, e nunca é, né? Nunca é a Bélgica. A Argentina Não é a vai mesma ser. coisa. Cavalo Paraguai. Não sei. A Argentina desde 86 que não ganha uma Copa do Mundo, desde 93 que não ganha um título, de fato. Você tá olhando pra mim assim, Então- falando com tanta crueldade. né? Não, Mas eu respeito tô aqui, falando. realmente, tá com crueldade. Eu estou falando a realidade. A realidade é essa. E eu não acredito que Um vai brasileiro ganhar torcer a pra Copa do Mundo. Argentina é um absurdo? Com certeza, com toda Por quê? certeza. Porque nenhum argentino torce pro Brasil. Argentino torce contra o Brasil até em para o ímpar. O Brasil se acha tão importante assim? Acha que todo argentino torce contra o Brasil? Isso é um pouco de megalomania? Não, É não mesmo. Não é, né? Então a Argentina, com mais 50 milhões, todos odeiam uma seleção. Não, eu não acho que eles odeiam a seleção brasileira, mas eles levam a sério a rivalidade no futebol. Entendeu? Não é uma Pois coisa saibam assim, que o grande rival da Argentina implicância com agora o é o Chile. Brasil. Não Pelo é um menos grande comentaram, rival. por enquanto sim. Não, perdeu 2 Copas acontece do que Mundo, eles um ódio Copa América. tremendo. Acontece que Copa eles América. odeiam mais os chilenos por toda aquela história da Guerra das Malvinas. Não sei se você lembra, na Guerra das Malvinas. É mais pela guerra do que os É muito mais pela guerra, lógico, porque os chilenos, em vez de ajudar os co-irmãos argentinos, ajudaram os ingleses. Então tem esse ódio desde 82. Então, eu torço pra um corrimão. Aula de história aqui, né? Torce? Agora, carioca. Torço pra Argentina. É a então, mesma coisa que um vascaíno torcer pro Flamengo ou um flamenguista torcer pro Vasco. Eu vejo dessa forma. Muito obrigado, então. Já queria saber. Ó, sua mas opinião. só pra completar aqui a Copa, me cobrem quando acabar a Copa, hein? Suíça vai ser surpresa. Garoto, quando vem pra casa, acabou de puxar um. Impressionante. Meu pote 1 será só a Alemanha. Pra mim, a Alemanha é a grande favorita, até porque é a maior seleção de todos os tempos. E no pote 2, pra mim, vem Brasil e Espanha. Esses são... Pra mim, a Alemanha é favorita, porque favorito pra mim só tem um. E correndo por fora... Exigente esse nosso apresentador. Claro, né? Quando tu fala em campeão, tu só pensa em um. Não tem como ter 2 campeões, só no Carnaval Carioca. Oi. Mas falando sério, faltou o Vinícius Júnior e o Paquetá nessa lista, Tite. Comentou Quem o falou Daniel isso? Pinho, que é um brincalhão, e o Bruno Dias botou faltou um pimpão. Quero ver se depois das 10 horas o Bruno Dias vai falar isso. Não vai. Pode nem ficar lá de fora, que a de São Paulo está bem pesada a coisa. Olha que Sigamos. Paquetá não seria absurdo, hein? Opa, então vamos seguir logo o Brasileirão, porque senão não vai dar não. Vamos falar da derrota do Vasco de ontem. O Vasco tá num momento bem tenso. Semana passada falamos bastante, conversamos aqui com o Lucas Pedrosa, setorista do Vasco da Gama. Anderson, o momento tenso não vinha se refletindo nos resultados do Brasileirão.
O time vinha até bem, 2 vitórias e um empate. As 2 vitórias em casa e um empate. Derrota pro Vitória, totalmente fora de script. Sim. Pontos que você não recupera. O quanto preocupa? Só para ter uma ideia, William, o Vasco, se ganhasse ontem, assumiria a ponta do Brasileiro com um jogo a menos. É inacreditável pensar nisso, né? Mas a grande diferença do Vasco no Brasileiro vinha sendo ter a posse de bola. E teve a posse de bola. Começou tentando arriscar ali com o Pikachu pelo lado direito, ameaçava e cometeu mais uma falha no início do jogo. O De Sábato, o jogador que vem falhando nos últimos jogos, recuou a bola para o Martim. Martim dividiu com o Neilton e a bola sobrou para quem? O cara que sempre faz gol no Vasco, André Lima. O jogo já começa 1-0. Ano passado foi a mesma coisa. O Vasco tomou gol do André Lima. Meu vizinho. Gol do André Lima. E o que aconteceu? O Vasco continuou pressionando. O Vasco empatou o jogo e no final do primeiro tempo dava totais mostras que viraria o jogo. Porque o Vitória não jogou nada no primeiro tempo. O goleiro fez boas Boas intervenções. defesas. A gente tem que ressaltar o fato do pênalti, né? O Wagner sofreu uma carga. Eu não sei se aquela carga foi para se marcar o pênalti. Não foi. E o Rios, que vem fazendo uma boa partida, bateu mal. E o Caio Monteiro dividiu com o goleiro e o Kaique atropelou. Cara, pra mim o Vasco viraria no segundo tempo. O Zé Ricardo abriu o time, colocou o Seidei, colocou também o Kelvin no lado direito, só que ele botou o Pikachu, que vinha funcionar um lado de direito, no lado esquerdo. O Vasco pressionou e o Vitória fez o gol. Mais uma falha da equipe do Vasco. Depois do segundo veio o terceiro e no final do jogo, depois no final do jogo tentou fazer o com o Rios e perdeu algumas chances. Mas o que ficou muito claro é o seguinte, não foi uma partida ruim do Vasco, mas falhou de novo. E esse que é o problema que o Valdeir está alertando. Quem é Valdeir? Valdeir Militão, nosso produtor do Tabela Carioca, não está aparecendo, mas é o nosso produtor aí, o famoso vice-presidente do Tabela Carioca. Quem é o presidente? Não preciso falar, né? Deixa o presidente aqui. Tá muito bravo. Ultimamente os presidentes não estão se dando muito bem. No caso, o que aconteceu, William? O Vasco falhou de novo na marcação. E esse que é o problema, como o Valdeir sempre realça. O Vasco pode cair porque não consegue armar aquela defesa. Não é um time que seja tão horroroso assim quanto outros times, mas pode acabar não conseguindo os 45 pontos por causa disso. O ambiente político, o Zé Ricardo confessou que atrapalha. Os jogadores já até receberam os salários atrasados, parece que está regularizando com a venda do Paulinho. Mas o ambiente está bem complicado, né? O ambiente está bem complicado no Vasco. Uma partida muito ruim contra o Bahia. Nessa partida eu vi até os jogadores não tiveram a mesma disposição que vinham tendo em outros jogos. Acabou sendo um pouco mais preocupante. 3-0 praticamente elimina o Vasco de uma competição que o Vasco poderia passar de fase pelo menos para ganhar um dinheiro, para ajudar nos cofres. No cenário político, a oposição, que era a situação do Roberto Monteiro, parece que tem uma reunião hoje, parece que vai apresentar algumas denúncias. E tem gente falando que pode rolar um impeachment, tem gente falando que não é possível, mas esse cenário do Vasco é bem complicado. Tem alguns vice-presidentes que não estão aceitando, algumas candidatos não estão aceitando ser vice-presidente, que o Campelo está tentando trazer. E esse ano está bem claro, conseguir não ser rebaixado e pensar no ano que vem mais estruturado. E o Vasco teve muito azar nesse jogo também, né? Até o Zé Ricardo falou que na fase ruim não tem jeito. Muito. Em alguns jogos teve até um pouco de sorte, nesse completamente. O resultado justo eu acho que não era para perder, mas a zaga falha demais e vai acabar perdendo. Eu queria fazer uma pergunta para os dois em relação ao time do Vasco. Se vê que a zaga do Vasco não consegue se acertar, troca às vezes um jogador ou outro e mesmo assim continua tomando muitos gols. O Vasco joga com 2 pontas abertas igual praticamente 90% dos times brasileiros. Talvez não seria a vez de alterar o esquema com uma certa solução, igual o Abel faz com o Fluminense, 3 zagueiros? Que o problema não é só da zaga, né? O sistema inteiro. E o De Sábato às vezes acaba sobrecarregado porque o Bahia não faz nada no jogo. Então o volante não funciona. Não ajuda até o Bruno Silva, né? Exato. E o volante não funciona nem no ataque nem na defesa. Então não é só defesa. O Breno voltou ontem, uma lesão séria. Eu acho que ele fez até uma boa partida. O Ramon voltando ali na esquerda. Tem que ver as condições físicas. Mas a tendência de uma melhora. Só que o Zé Ricardo, o que ele conseguiu fazer no passado, ele não está conseguindo fazer esse ano. Foi um bom sistema defensivo ano passado. Tudo bem, tinha o Anderson Martins. Eu acho que não tinha como manter. 500 mil para o cenário do Vasco não dá mesmo. Tem que deixar aquele fator emocional da torcida de lado e tentar arrumar essa defesa. Se arrumar a defesa, faz um campeonato direitinho, não cai, briga ali pro Sul-Americano, até vai ganhar na Libertadores. Mas se não arrumar, vai brigar para não cair. Tivemos hoje a notícia
da suspensão do Paulo Guerreiro. Mais 8 meses, serão 14 meses de suspensão. Cleverson, seleção peruana sem Guerreiro, Flamengo sem Guerreiro. E aí? Acho que não muda muito o cenário do Flamengo. O plano do Flamengo era seguir sem o Guerreiro isso já devia estar em pauta. Acho que eles planejaram caso isso acontecesse. Só complicou mais ainda a renovação dele, que não deve ocorrer mais. Porque ele estava querendo 3 anos de contrato, um aumento salarial. Ele não joga mais futebol em 2018, né? Isso, não joga mais. E o contrato dele acabaria agora no meio do ano. Então, eu acho que se ele não se aposentar depois disso, que eu acho que não ocorre, o cara sonha por disputar uma Copa do Mundo, você tem que ver também o fator emocional, aí sonha, aí consegue a sonhar de sendo o herói do time, e no final, tipo, 30 dias antes da Copa, ele é cortado por conta de erros que ou ele cometeu ou alguém externo cometeu. Então, o Flamengo já se planejou sem ele. Vai apostar no que tem, que é o Dourado. Foi caro. Que é o Dourado, que foi muito caro, que está devendo muito ainda. E na Jovem Promessa. Que assim como deu certo o Viseu, o Lincoln pode dar certo. O Viseu deu certo? Como não? Rendeu dinheiro e foi importante na Sul-Americana ano passado. É um bom ponto. A perda do Guerreiro. Como você tentaria se virar? Com o Henrique Dourado, apostando em alguém da base, contratando um jogador do peso do Guerreiro? Como você se viraria? Sim, manutenção de Henrique Dourado na titularidade. E lembrando que o Flamengo não tem só o Lincoln como possível 9 na base. Tem um garoto que é muito bom, Vitor Gabriel, que inclusive eu acho que ele é quem será o futuro centroavante do Flamengo. Ele joga muito, tem muito futuro, o Vitor Gabriel. Sobre o Guerreiro, eu não entendo muito de doping nem de direito, mas torna-se incompreensível para nós, né, que acompanhamos futebol, ele ter essa pena de 14 meses sendo estendida, tendo em vista que o Jobson, no caso do Jobson, que foi comprovado que ele tinha usado cocaína e a pena foi somente 6 meses. Enfim. Sigamos em frente com a tabela carioca. Só para lembrar que o Flamengo deu adeus no NBB. Foi eliminado no último sábado pelo Mogi, jogando no interior paulista. O time rubro-negro foi derrotado por 89-72, dando adeus à luta pelo 6º título. A equipe comandada por José Neto teve a melhor campanha na temporada regular, perdendo apenas 3 jogos. Chegou como favorito aos playoffs, passando por Minas logo nas quartas de final. O Flamengo, por ter a melhor campanha, pulou às oitavas. Varreu o time mineiro, mas nas semifinais caiu para o Mogi. O Diego esteve lá, o Diego não quer aparecer, tá ali com a cara triste. Mas... Pode dar tua opinião. Vamos passar o microfone ali pro Diego. O Diego vai cantar uma Diego, música. Sabe que o futebol também interfere muito e a galera... Teve até uma galera que falando que o espírito do futebol transferiu pro basquete, e tem uma galera falando o seguinte: o ciclo do José Neto, algo que eu não concordo, deveria ser chegado ao fim para chegar o treinador, fazer um novo projeto no Flamengo, que se investiu muito nessa temporada. Na temporada passada já não chegou nas finais e a expectativa era que ganhasse até com uma certa facilidade essa temporada. O que você acha do desempenho do José Neto? Você acha que deveria trocar? Você que acompanhou o jogo lá em Mogi? Então, a renovação do José Neto não era nem... Já não era certeza mesmo se fosse campeão. Já tinha um pensamento interno no Flamengo que ele não continuaria. Para mim, é o melhor técnico em atividade. Mas não acredito que ele vai ficar, não. Eu acho que ele deve seguir outro caminho. Ele é um técnico que estuda bastante a Europa, que tem bastante visão para a Europa. Então, deve pintar proposta, porque o Flamengo ficou muito visado com a vinda do Varejão. E acredito que ele deva sair. Em outro clube do Brasil, acho difícil ele comandar.
Eu acho que no máximo Franca, que vai fazer uma renovação, que chegou-se a, vamos dizer, um pensamento comum dentro de Franca, que realmente foi culpa do técnico. Que ele fez um investimento enorme na temporada e não rendeu. Entendeu? O investimento de Franca vai ser menor esse ano, mas ele não vai continuar lá. E o Botafogo que deve investir mais na próxima temporada. O Botafogo pegou um patrocínio bom, entendeu? Parece que vem forte e já tem bons nomes sendo cotados lá, inclusive do Vasco. Bastante nomes do Vasco, vamos dizer, os destaques do Vasco devem ir para lá, já que não encaixaram até no Vasco. Então agradecer ao Diego, brilhante Diego, passava de falar pro Diego, é tímido, mas mandou bem nessa. Completando aqui o nosso ciclo de informações, ontem tivemos Fórmula 1, Lewis Hamilton venceu, com o Valtteri Bottas em segundo e o Verstappen completando o pódio, o Lewis Hamilton abrindo quase 20 pontos na liderança do campeonato, que parecia, antes da corrida da semana retrasada, no colo da Ferrari, mas é impressionante como as coisas mudam no esporte. Mudou em favor do Hamilton, que foi a 95 pontos contra 78 do alemão. O Bottas tem 58. O Bottas poderia estar melhor colocado se não fosse o furo do pneu lá em Baku. Enfim, coisas da Fórmula 1. Sigamos aqui com tabela carioca para falar do Clássico Vovô de logo mais. Geralmente a gente não comenta sobre jogos de segunda-feira às 8. Mas o programa é mais cedo, dá tempo, a galera tá chegando agora. Quer saber a opinião dos especialistas aqui? E só gente que sabe muito. Informação de qualidade dos nossos guerreirinhos. Jags, expectativa pro clássico. Importante pros dois, né? Importante, por isso mesmo, eu acredito que seja um jogo no pegado, então acho que 1-1 vai ser o placar dessa partida. O Fluminense que ganhando, ele pode assumir a liderança ali junto com o Flamengo e com o Corinthians, né? Então, um jogo importante. O Fluminense cresceu nos últimos jogos, conseguiu classificação no jogo lá na altitude, ganhou moral. Então, eu acho que o Fluminense vai acabar levando esse jogo, hein? Eu tô apostando em 2-1 do Fluminense. Ninguém perguntou nem palpite, vocês respondendo. E aí, Vinícius? Bom, eu vou chutar no Fluminense como favorito para o jogo. Porém, eu acredito que vai ter um empatezinho aí de 1-1. Sensacional. Olha só. A indignação do... Continua, cara, tá zoando. Enfim. Acredito que o time do Abel tá mais bem armado. O Abel comanda o Fluminense há mais tempo. Parece que o Fluminense voltou a jogar bem. Tá mais bem armado. Encontrou um bom padrão de jogo. William, Acho erro. William, uma coisa que eu tô vendo muito tem mais chance de ganhar o jogo. A torcida já tá abraçando demais o Valentim. Tá ficando incriticável, tá ficando chato. Tá cego? Tá cegando? Tá. Concordo com o que eu tô O falando? Botafogo perdeu e só ficavam falando da atitude do Valentim sobre o Mano. Sobre a comissão técnica do Cruzeiro. Tá demais, hein? O Cleberson Beringer tá ali concordando com várias coisas. Beringer, a sua expectativa pro jogo de logo mais aqui no Newton Santos? Eu acho que dá Botafogo. Muito obrigado. Já pra deixar bem claro, o Fluminense vem na crescente, mas o Botafogo tem o fator casa, que é importante. Vai ser 90-10. Mesmo Não será 50-50? Não, Não, vai 90-10. ser 90-10. E o que o Anderson falou é verdade. O pessoal tá deixando muito de lado esse negócio de criticar o Valentim. O Valentim armou o time muito mal pro jogo contra o Cruzeiro. Poderia ter mexido no time no intervalo, não mexeu. Temos informações de agora. E com isso, o pessoal fala muito mais. Falam muito mais do Valentim por ele parecer o Clark Kent do que dentro de campo. É impressionante. Porque o dele não passa na partida sem tomar um gol. O Valentim foi no Cristo Redentor com a camisa do Botafogo, é notícia. Mas os erros estão sendo meio que encobertos, tá tendo mais notícia dele na Capricho do que no Botafogo. O Botafoguense tem essa mania de se sentir um pouco perseguido. Então, quando ele vem aquele cara que abraça, que mostra que o Botafogo é grande. Luta pelo time, né? Aí abraça até demais, entendeu? Acho preocupante. O Léo Valência não vai jogar, não foi relacionado
relacionado para a partida. Deve entrar o João Pedro, né, que veio do Atlético Paranaense. Jogador que tá, o Botafoguense está criando até boas expectativas sobre ele. O Diego quer falar ali sobre a NBB de novo. Quer falar de novo sobre a NBB, Diego? Rapidinho. Informação chegou agora. Informação, aqui é programa com Exclamação, informação. breaking news. O Botafogo acabou de anunciar o novo técnico para a próxima temporada. É o Léo Figueiró, ex-assistente técnico do Caxias. Ele foi também técnico do Contagem Towers na Liga Ouro esse ano. E foi formado nas categorias de base do Botafogo, né? O foi até Caxias eliminou campeão. o Botafogo, né? Sim, e foi campeão carioca em 91 pelo Botafogo. Acabou de chegar a notícia aqui. Muito obrigado, então, ao Aqui é informação. Diego. Voltando ao clássico vovô. Só para o Valdir estava falando, outro fator importante é o Pedro, né? Que muitos tricolores não levam a sério, mas vem participando de boas jogadas. Muita gente elogiou muito no jogo na altitude que ele conseguiu prender a bola, ele se comportou de maneira até bastante madura para a idade dele, né? E não está sentindo o peso de substituir o ceifador. Tem feito gols importantes. Participado também. O Assistência também. Enfim, o Vinícius cantou aqui no meu ouvido e estava na nossa pauta. Um tema que parece já está sendo assimilado, infelizmente, por alguns clubes, que é a torcida única. E nesse final de semana tivemos uma decisão que pode ser um divisor de águas. O Atlético Paranaense aceitou a proposta do Ministério Público do Ministério Público do Paraná e vai mandar todos os seus jogos até o final do ano sem a divisão de torcida, né? A torcida adversária não terá um espaço reservado para si, nem poderá entrar com camisa do time que torce. Mas ela pode, se o clube assim ou quiser, o clube adversário, pedir os 10%. Eu vejo uma decisão com extrema preocupação pelo fato da torcida única ser uma medida que eu considero uma aberração. Para mim é um antifutebol e por ser perigoso. Se a torcida do Curitiba, ou o Curitiba, o clube, faz o requerimento dos 10%, e aí? O pessoal lá da torcida organizada do Curitiba vai sem a camisa. O Atlético Paranaense falou que os ingressos serão espalhados no meio do estádio, ou seja, não terá uma zona destinada à torcida adversária. Mais um problema para a segurança. Eu não vi com bons olhos essa decisão, sinceramente. Eu não vi nada positivo para os dois lados. Primeiro que perde o espetáculo, e segundo que a segurança é pior. O torcedor vai comemorar. Comemorou, ficou... Vamos supor que um rival, não precisa nem ser o Coritiba. Por exemplo, um time que tem inimizade com um Atlético Paranaense como o Vasco, que já teve problemas. O torcedor do Vasco comemora lá na Arena Baixada, tá 2-0 pro Vasco. Tu acha que não vai dar problema? Claro que vai. Fora que ele será reconhecido como um possível torcedor rival. Porque ainda vai ter isso. Ainda vai ter isso. Os clubes, e o Petralha falou sobre isso, que Curitiba e Atlético Paranaense tem um problema muito grande. Que o Paraná é dividido em 3. Tem o Paraná Paulista, o Paraná Gaúcho e a cidade, Curitiba, que meio que divide a torcida entre Curitiba e Atlético Paranaense. Porque o Paraná Paulista torce para Palmeiras, São Paulo e Corinthians. E o Paraná Gaúcho torce para o Inter e para o Grêmio. Isso impede o crescimento de Atlético Paranaense e Curitiba. E o Atlético Paranaense é um clube que tenta ser sempre inovador em suas decisões. Só que acontece que inova por inovar. Sem pensar. Parece que não tem um planejamento. Olha que legal, estão fazendo isso na Europa. Opa, vamos copiar. Opa, tem um treinador português, vamos convocar, vamos contratar. Sem um planejamento. No Atlético Paranaense e Palmeiras, a torcida do Palmeiras cobriu o gol atrás do gol. Imagina uma quantidade expressiva de Palmeiras, 1.000 palmeirenses espalhados na Arena Baixada. A confusão que daria. E se eu sou placar que foi? Eu ia fazer o requerimento dos 10%. Porque é direito. Pois é. É direito. E outra coisa, eu acho que o próprio Atlético Paranaense acabaria perdendo em questões de renda. Porque se eu sou torcedor comum, eu sei que o meu time vai jogar lá em Curitiba. Eu sou um cara que tem o costume de viajar.
talvez eu não queira viajar para um jogo desse para ficar no meio da torcida do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um clube que já até brigou com as torcidas organizadas, impediu, ficou algum tempo sem ir. Então é um clube bastante complicado. O Petralha continua mandando lá o conselho, né? E é um clube que tenta ser o maior possível, mas, por exemplo, o Paraná e o Coritiba vetaram essa decisão. Eles tinham o poder de vetar. Ele abraçou a causa, ele abraçou uma causa polêmica. Nas redes sociais, os torcedores do Atlético Paranaense recriminando bastante. Eles acabam sendo afetados também por essa decisão. Não foram ouvidos, não foram ouvidos, né? O Atlético Paranaense acabou com essa decisão também abrindo mão do direito de ter torcida em seus jogos como visitante. Enfim, eu sinceramente considero uma decisão... Eu lembro que numa época, na Argentina, eles proibiram qualquer tipo de torcida visitante. E ficou um bom tempo com Ainda isso. tá assim. Eu não sei se ainda tá Ainda assim. tá. A torcida do Boca fez o requerimento para poder assistir o time contra o Ginásio. O Ministério Público argentino vetou e o Boca foi campeão sem ter torcedor seu no estádio lá em La Plata. Eu acho que uma das maiores graças, acho que a mais divertida no futebol era você comemorar o seu gol do seu time e ver a outra torcida em silêncio. E eu arrisco Ou dizer então, que quando você sofria, ver o outro comemorar. um dos grandes charmes da Premier League é isso. Tu vê a torcida adversária sendo bem tratada lá e quando sai o gol, tu vê eles pulando. E tu vê de aquela alegria. divisão certinha ali pra torcida. Exatamente, não é uma divisão que tem um vão de 50 metros, 100 metros. São uma fileira de Stuarts que separam e tu vê lá a torcida bonitinha lá, como foi a torcida do Manchester City contra o Southampton lá, tu vê todo mundo de azul comemorando o gol do Gabriel Jesus. Imagina torcedores, nem Brasil, mas Argentina, daqueles barra bravas pesados, no meio da torcida do Atlético Paranaense. Exatamente. A confusão que vai dar. Só para complementar aqui a dúvida que o Benítez trouxe, na Argentina tem alguns jogos pequenos que o Ministério Público e a polícia permitem. O Racing, por exemplo, foi jogar... Eu não me lembro onde o Racing foi jogar acho que contra o Olimpo em Bahia Blanca. E a polícia e o Ministério Público liberaram para a torcida do Racing poder assistir a partida. Eu acho que essa questão de torcida única é simplesmente você admitir a incompetência na segurança pública. Sim. Poder público, só para, antes de chamar o Cantinho do Coração aqui, que o programa hoje é VaptVupt, vamos falar um pouco da Série C. Volta Redonda joga hoje. Joga hoje, 8h30 em Passo das Emas, contra o Luverdense. O Luverdense que perdeu para o Santos no meio da semana, por 5-1. Vai jogar, então, vai vir não tão descansado como o Volta Redonda. Volta Redonda é o 6º colocado. Lembrando que na Série C são 2 grupos de 10. Os 4 primeiros de cada grupo se classificam e fazem aí um octagonal, em mata-mata, é claro. E os 4 que ficarem nas semifinais estarão no acesso automaticamente. Enfim, vamos, antes de eu ler aqui, porque foi pego de surpresa, mas vamos lá, Série D. Macaé do Felipe Tigrão, não sabia disso. Venceu o RT por 3-1 em casa, já classificado com 10 pontos. No grupo A13, o Americano ganhou por 3-2, fora de casa do Uberlândia. No domingo, o Americano é o 3º colocado em seu grupo com 5 pontos. No grupo A14, tanto o grupo A14, o Madureira perdeu por 2-1 para o Maringá, fora de casa. A Madureira é a lanterna no grupo com 2 pontos. No grupo A15, o Nova Iguaçu, terceiro time mais importante da Baixada Fluminense, né? Atrás do Grande Mesquita, evidentemente, claro, e do Nova Cidade do amigo Bruno Dias. É o lanterna em seu grupo com apenas 1 ponto. Série D é disputada com 17 grupos, 4 equipes cada, passam 2 para a próxima fase. Então eu vou chamar o nosso giro aqui do Cantinho do Coração. Antes, eu vou enrolar alguma coisa. Vamos aí, gente. Fala um papo bonito aí. Lembrando que você estava falando de torcida aí, teve um aconteceu um fato em São Januário ontem. São Januário, o Paulo Vitor, torcedor do Vasco, né, que o irmão dele joga no Vitória. O jogador Denilson do Vitória foi dar uma camisa para a família que estava na social do Vasco. E a torcida insultou o irmão do Paulo Vitor, ele acabou se metendo no meio da multidão. A família do Paulo Vitor estava na social. O jogador Denilson, irmão do Paulo Vitor, é o jogador da Vitória, tirou a camisa e foi no meio da social do Vasco.
A mãe do Paulo Vitor passou mal com a discussão e foi parar no pronto-socorro de São Januário no Dia das Mães. Só para vocês terem uma ideia de como é o torcedor brasileiro e essa solicitação do Atlético Paranaense vai dar uma confusão. E enquanto isso, o torcedor do Vasco tentando tirar a cabeça do Paulo Vitor. Você percebeu? Ah. Puxando a camisa dele e chorando. Muito obrigado por terem E lembrar que essa semana o Flamengo tem um jogo decisivo contra o Emelec, né? Verdade. Quarta-feira, no Maracanã, acho que os ingressos já estão quase todos vendidos. Quer quebrar o time, Militão? Falar no teleprompt. Vamos falar do Brasileirão Feminino. Ano passado o Santos foi campeão e o Santos lidera o grupo 02 com 7 pontos, seguido pela Portuguesa com 5. Portuguesa bem, pelo menos no futebol feminino, porque no masculino o clube está inundado de dívidas. Na terceira colocação temos o Foz Cataratas do Paraná e na quarta posição a Ponte Preta. O Flamengo vem em quinto, o Lanterna é o Vitória do Pernambuco. No grupo A1, o líder é o Corinthians, seguido do Iranduba, que teve bons públicos ano passado lá no Amazonas. A Ferroviária de São Paulo está em terceiro lugar, seguido pelo São José, com 4 pontos, fechando o G4. Lanterna, Pinheirense. Na segunda divisão, temos o líder, o Internacional, o América no grupo A. E no grupo B, o Duque de Caxias do time daqui do Rio de Janeiro, eu não sei como está o masculino e o feminino, é o 7º colocado, vice-lanterna, com 1 ponto, 3 jogos disputados. Isso, a segunda divisão do Brasileirão Feminino. Senhores, o Bruno quer falar do Sub-20 aqui bem rápido, então o Bruno descobriu, né? Vinícius, por favor. Isso aí. Então não foi no parede escrito nome. A gente esteve lá, eu só queria mencionar alguns jogadores que eu vi que se destacaram nas bases dos dois times. No Vasco, o Lucas Santos, esse moleque tem muito futuro. O Luan, camisa 6 da base, vale olhar para ele. E o Moresh, que é centroavante. É o Vasco que está com algumas dificuldades no ataque e pode ser uma boa possibilidade, subir talvez aí o moleque para ver o que acontece. O Paulo Pelaipe falou dele essa semana. Outra coisa, do lado do Flamengo, o Bill, que fez o gol, né? O Hugo Moura, muito bom jogador. Ele pode jogar tanto de volante como de zagueiro. De zagueiro também rendeu. O centroavante, claro, o Vitor Gabriel, que não fez uma boa partida na primeira final contra o Vasco. E só isso, tudo bem. Próximo jogo é sábado, tá? Prévia do Flamengo e Vasco pelo Brasileirão. Seu cantinho do coração, por favor. Bom, meu cantinho do coração hoje é primeiro para minha mãe, que minha mãe mora longe, minha mãe mora em Pernambuco. Um beijo para ela, que foi Dia das Mães, domingo. Pra galera aqui do Tabela Carioca também, não é puxa-saco, tá? Eu realizei um sonho meu sábado passado, de estar na tribuna de imprensa, participar, fazer a cobertura. Foi uma experiência muito legal, que me enriqueceu muito. É isso, agradecer aqui a galera daqui. Enfim, é isso, do cantinho de oração. Passa aí. Ótimo depoimento do Cleverson, que te peguei. Cleverson, por favor. Mandar um abraço pra mim mesmo. Exatamente. Pro teu irmão, Nem né? pra mãe, Legal. cara. Nem Teu pra irmão, mãe, né? cara. Nem pra mãe. Não, mas pra mãe já tá contemplado. Um beijo a todas verdade, as pra mães. Pra ele mesmo, pro Pra irmão ele, dele. um beijo pra dona Zezé, que vai me Muitas convidar pizzas. pra comer pizza no... Tipo do Faustão ele. Exatamente. Tipo do Meu irmão, se quiser o Faustão, vai estar lá. Só falar comigo que eu levo. Já deu o cantinho do coração? Pra minha mãe aí. Pra minha mãe aí, né? Pra minha mãe aí. Pra todas Dia as das mães. Mães ontem, então um abraço pra ela. Também pra todas as mães. Que juntas fazem o Tabela Carioca, né? Exatamente. A minha mãe não, que eu não tenho conta no Facebook. Então, quer mandar cantinho do coração? Você que sempre tinha uma lista... Extensa. O meu cantinho do coração vai pro Zé Ricardo, desgraçado. Estava com saudade dele, então é isso aí. Beijo também pro Diego, que esteve na cobertura lá em Mogi. Tabela Carioca banca as pessoas. Vocês pensam que eles gastam o próprio bolso? Pode Olha, não. você sabe quanto que é o vale refeição do Tabela Carioca? Não sei, por favor, fale. R$25. R$25 R$25 por alimentação. Tu come no fazano, meu irmão. Te tira a onda. Eu agradeço a todos que... Não é o nome do restaurante? É do hotel, cara. É hotel, cara. Pô, não tem comida, não? Eu
Paga uma estadia que não Por favor. Agradecer ao Diego Militão. Diego Militão. Militão Diego, qual o nome? Sobrenome? Maranhão. Maranhão, Denise Militão, que é uma das poucas que acompanha a live. Até no sorteio a mãe do Valei tá lá, mãe. Perdeu, infelizmente, né? Mas uma hora vai ter que ganhar. Uma hora vai ter que ganhar. Uma hora vai ter que ganhar. Teremos sorteio semana que vem. Vai ter o do copo e da cerveja. Copo do Flamengo vindo com a cerveja quente. Enfim, vocês podem ir pra gelar em casa. O Leonardo Abreu, Dani Albinho, o Valmir Militão, o Cleiton Kardec, vocês conhecem? Lembrando que o Tomara copo que tem a seja irmão do assinatura do Allan Kardec. Marcelinho Machado, o copo. Verdade, Marcelinho que se despediu do basquete nesse final de Marcelinho. semana. Elias Souza conosco, a Joelma Brum, Leidiane dos Santos, Eliana Correia, Márcio Gomes, Bruno Loja. Bruno Loja, será que ele tem um patrocínio pra gente? Olha, se tiver, vamos chegar com bastante dinheiro que aqui não é bagunça não. Segunda de outubro. Enfim, gente, o programa tá acabando. Eu agradeço a todos que fizeram o programa comigo. Semana que vem, provavelmente, estaremos de volta no nosso horário tradicional. Apesar de eu gostar mais desse, me permite chegar em casa e ver o jogo do Fogão. Oi? Breve especial. Exatamente. Estamos planejando algumas ações aqui visando a Copa do Mundo. Calma, devagar. Deixa eu falar primeiro. Algumas ações visando a Copa do Mundo. Teremos precisamos os terminar no tradicionais horário. especiais. Oi? Precisamos terminar no horário. Eu sei, então. Tem 3 minutos. respeita O a horário é verdade. Não foi indireta, né? Não. Não foi indireta. Só pra saber. Se for uma indireta, se você quiser falar, você fica à vontade. Não, só tô falando que... E em breve teremos o nosso site tabelacarioca.com.br. Vocês poderão ler as crônicas dos nossos comentaristas. Enfim, eu não sei mais o que vai ter. Terá prévia censura ou pode falar o que quiser? Censura, claro. Claro, né? Não fala Deixar besteira. esses caras falarem. Tu viu o começo do Deixar eu falar. Eu agradeço a todos. Tabela Carioca semana que vem, às 7 horas, aqui na Rádio Ativo. Valeu, galera. Sobe a música. Tchau. Muito bom. Parabéns, hein? Não, mas aqui tem como